Sempre você tem numa sala de aula, como você tem na família, no trabalho, na igreja, sempre tem alguém que é arrogante. Sempre tem gente que tudo ela sabe, tudo ela já viu, tudo ela assistiu. Você fala de um filme, ela já assistiu. Você fala de um restaurante, ela já foi. Você menciona uma cidade, ela já visitou. Nunca ela abre a cabeça para dizer que não sabe. E várias vezes ela não foi, não fez, não foi ao restaurante. Porque se eu estou numa cidade nova, parênteses dentro do parênteses, pergunta quem está me levando nela: você já veio aqui? Se eu nunca vi e disser que já vim, é claro que a pessoa na hora para. Mas se eu disser não, nunca estive, ela começa: aqui é tal lugar, aqui é essa coisa, aqui... Claro. Uma das coisas boas é a admissão daquilo que desconhece. Evidentemente que uma das palavras mais inteligentes que existe é não sei. Aliás, vou te contar uma coisa que é muito importante para a educação continuada. Quando você algo não souber, diga não sei. Aliás, você não pode simular que sabe, porque isso é tonto. Claro. Auto-engano é uma coisa perigosa. Evidente que você não pode dizer não sei para todas as coisas, mas há circunstâncias que isso tem de ser dito. Você não pode dizer não sei para o teu chefe: cadê o relatório? Não sei. Isso é sinal de insanidade. Estou falando de outra coisa. É quando você algo não sabe e não era obrigada ou obrigado a saber, você diz não sei. Porque se eu pergunto aqui agora, qual é o nome que se dá a alguém que está com a cabeça na nuvem? Se as pessoas silenciam, ou eu pergunto assim: vocês sabem? Aí todo mundo faz assim, eu não digo. E nós vamos continuar sem saber. Mas quando as pessoas dizem eu não sei, evidentemente que aí eu digo: olha, nefilibata, a palavra significa aquele, né, que está ligado às nuvens, etc. Ótimo! Se eu, Cortella, supusesse: pode deixar, eu tenho doutorado em educação, pode deixar, eu sou professor titular. Imagina, eu dissesse a frase mais perigosa que alguém pode dizer, que é: pode deixar, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço em vários momentos, mas eu não sei tudo que é preciso fazer para que eu continue fazendo de um modo que importe. Nesse sentido, vale pensar numa pessoa que também nasceu no mês de dezembro. Porque se eu citei Câmara Cascudo, que nasceu no dia 30 de dezembro, né, de 1898, citei Manuel de Barros, de 19 de dezembro, né, de 1916, eu tenho que citar uma das maiores escritoras brasileiras, nascida na Ucrânia, que é Clarice Lispector. Clarice Lispector, que nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. Clarice Lispector, nascido na Ucrânia e que infelizmente faleceu jovem, né, no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes do aniversário dela. Mas uma mulher que deixou uma obra vastíssima, importante demais. Essa mulher, Clarice Lispector, escreveu um dia uma frase para você e eu meditarmos. Ela escreveu: aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, porque aquilo que eu já sei importa, mas é repetição. Aquilo que eu ainda não sei me renova, me recria, me refaz, me revitaliza. A ciência avança em larga escala naquilo que ela desconhece. Aquilo que ela conhece importa, porque garante, né, o saber e a técnica deste momento. Uma das melhores coisas é lembrar essa expressão de Clarice Lispector: aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Por quê? Porque aquilo que ainda não sei, e que poderei saber se for buscar, se for procurar, se for atrás, claro, vai me dar a capacidade de afastar a obsolescência. Nós podemos sim ser obsoletas e obsoletos. Em algumas situações, não. Eu uso barba há 44 anos. Estou na moda outra vez. Eu não tirei a barba nesses 44 anos. Se eu ficar sentado nesses 44 anos, a moda foi passando por mim até voltar.
Você já imaginou? Uma das coisas que a gente gostava quando era mais jovem era tentar, dada a dificuldade de obtenção por meios completamente legais de algumas bebidas alcoólicas, era a gente tentar fazer em casa. E a gente procurava fazer algo, né, quando eu tinha 17, 18 anos, já em São Paulo, que era cerveja feita em casa, que era um ilícito. Hoje é parte da moda, cerveja artesanal. Aliás, ela é vendida com essa qualificação e com uma grande desvantagem para quem aprecia, não é o meu caso no cotidiano, é cara. Já imaginou? Você diz, é isso conosco? Muito. Há vários sinais à nossa volta que persistem, né, no seu tempo, e coisas que a gente não conhecia. Aquilo que eu desconheço, a minha melhor parte, significa a nossa possibilidade e a nossa necessidade de recriarmos. E de eu me recriar. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel, em latim, significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia é aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos, e aí o garçom diz assim, olha, aqui é comida, o prato é bem servido, um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco, por que ele vai dizer uma coisa dessa? Vocês vão ganhar menos se ele fizer isso? Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós fomos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde.
saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP, né, 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1 e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. O Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1 e tanto da manhã, e eu rapidamente fui até o balcão, ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode ser pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. E eu gosto demais de lembrar de algo especial, que é quando penso na relação de convivência, especialmente ligada àquilo que é a ação, né, numa relação de confiança, aquilo que aprendi muito desde menino e até hoje. Eu gosto muito de circo. Né, aos poucos fui aprendendo a não apreciar, né, o uso no circo de outros animais que não nós, os animais humanos, né, em função, inclusive, do sofrimento que muitas vezes a ele é induzido. Mas quando o menino, né, gostava do circo, que tinha ali o elefante, o cachorro, hoje menos, acho um pouco mais bruto, né, fazê-lo desse modo. Eu acho que o destino da nossa relação, né, com outros animais, quando nos serve, né, e serve para que a gente possa levar adiante a vida, faz sentido. Mas há algumas situações, como eu lembrava, que podem ser marcadas, né, pelo desrespeito à vida, né, e pela própria crueldade em várias circunstâncias. E eu falo isso porque do circo, o que eu mais gostava, além do palhaço, né, ou da palhaça, né, o que eu mais gostava era do trapézio. Porque eu ficava admirado olhando duas coisas que eu acho magistrais. No trapézio, que se faz com outras pessoas, quando se pulava de um para outro, a habilidade para fazê-la, horas e horas de treinamento para fazer, e o número do trapézio se dava, inclusive, com alguém que era o artista principal e outras pessoas que ficavam no trapézio só no apoio, lá no alto, para segurar na hora do salto. Mas duas coisas ali me chamavam a atenção. A primeira delas é que, por melhor que ele fosse o acrobata no trapézio, havia rede. Porque nenhum e nenhuma de nós é imune ao erro.
E é preciso, sim, que a gente seja capaz de criar circunstâncias protetivas para não sermos ingênuos, achando que, porque algo fazemos muito bem, que não haverá possibilidade de não dar certo. Nesse sentido, a rede, ela não é uma demonstração de fraqueza, mas de inteligência, ou seja, criar salvaguardas para que haja a preservação da vida. Um grupo que se reúne, que debate, que se comunica, está criando suas redes no duplo sentido. A rede como conexão, aquilo que é net, né? E, por outro lado, a capacidade de fazer a rede como proteção, com todos os seus elos, seus movimentos. Mas o que mais me chamava a atenção era a confiança em que o protagonista, o acrobata principal, o trapezista que fazia o espetáculo mais elaborado, quando ele saltava de um trapézio para outro, onde estava outra pessoa para pegá-lo, ele tinha que ter confiança de que o outro ia fazê-lo. Isto é, ia segurá-lo de fato. E mais ainda, que o outro não ia, entre aspas, despreparar-se para fazer aquilo. A relação de confiança, obviamente, ela não foi automática. A pessoa que entrou no circo para ser aquele protagonista, não é porque ele viu o parceiro ou a parceira no trapézio que ele diz, bom, se é trapezista, né, posso confiar cegamente. Se tem uma coisa perigosa, né, é a confiança cega. Quem, né, já tomou um coice alguma vez e quem não tomou, né, talvez, às vezes, o coice veio porque a gente confiou demais, seja na capacidade, né, de mansidão de algum animal que a gente estava passando, seja porque a gente se descuidou, né, em relação a isso, até aqueles com quem a gente manteve no convívio, humanos ou não, uma relação forte de conhecimento, são sim capazes, vez ou outra, né, de nos surpreenderem. Por isso, insisto, quando o trapezista, ele indo fazer a sua apresentação, ele tinha que ter confiança ao saltar no ar, que quem estava no outro ia pegá-lo, que não tinha bebido na noite anterior, que não estava em negociação com outro circo e, portanto, falou, eu vou deixar ele cair, né, porque aí eu consigo que se interrompa mais facilmente o contrato. É claro que a confiança cega, ela é perigosa, mas a confiança que não se coloca, isto é, quando ela não abre a perspectiva, quando a pessoa não é permeável a esse tipo de receptividade, tudo fica mais complicado. A confiança cega como a desconfiança cega, elas são altamente prejudiciais. Meu primeiro livro foi sobre o filósofo Descartes, que também é matemático. Muita gente que está conosco agora estudou ou vai estudar, né, produto cartesiano um dia. Aliás, foi Descartes que sugeriu o uso de letras como X ou Y, né, como incógnitas dentro de algumas sentenças. Portanto, um pensador, né, que, embora nascido no final, né, do século XVI, viveu a sua vida no século XVII. Descartes, ele é o grande pensador que propõe, dentro do pensamento filosófico e científico, a presença da dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? Para você chegar a alguma certeza, é preciso que você submeta aquilo que você está vendo, pensando, entendendo, a capacidade de dizer, talvez não seja verdadeiro, talvez não seja desse modo. Não é a dúvida pela dúvida, eu duvido de tudo, não. É a dúvida metódica, organizada, estruturada. Quem acompanha algumas redes sociais, numa das minhas redes sociais, eu a cada 2, 3 dias coloco um cartazinho eventual com um pensamental para a vida e uma dúvida metódica. E nesse momento eu pego um cartazinho, faço uma selfie, né, e aí eu escrevo a mão no cartaz. Normalmente o cartaz tem a ver com a frase ou o pensamento de alguém que nasceu ou morreu, né, naquele dia. Hoje, por exemplo, é aniversário do grande, né, do estupendo escritor brasileiro Oswald de Andrade. E aí eu publiquei numa das redes exatamente um pensamento dele. Mas todas as frases que eu publico, eu escrevo à mão em vermelho. Será? Será? Tem gente que me diz assim, Cortella, eu detesto ele, será? Por que você não coloca de uma vez o que você acha? Porque naquele cartaz, a intenção é fazer pensar. Eu digo o que eu acho, como eu estou dizendo agora. Eu digo o que eu acho nos livros que eu escrevo, nas palestras que faço, nas aulas que dou, nos comentários de rádio e TV. Mas ali, naquele cartazinho específico, a intenção é a atitude científica da dúvida metódica.
Um cientista, uma cientista, não é alguém que crê de modo entregue, desarmado em qualquer coisa que encontrou. Aliás, porque faz parte da ciência, para que não se iluda, né, a oportunidade de algo inventar, construir, encontrar, faz parte a ideia de suspeita. Não suspeitar tendo desconfiado, mas eu, Cortella, como você, quando nos debruçamos sobre algo que nós estamos estudando, que nós estamos experimentando, que nós estamos buscando levantar dados, é preciso ter uma dúvida metódica, que é: será que esse é o melhor modo? Será que esse é o caminho? Será que eu estou correto? E o filósofo Descartes, repito, objeto do meu primeiro livro, chamado Descartes, A Paixão pela Razão. O mundo se alterou tanto nas últimas décadas que esse livro, que eu publiquei, meu primeiro dos 45, foi escrito numa máquina de datilografia e hoje ele não existe mais em plataforma papel, só existe como e-book. Eu tenho vários em plataforma papel, vários em e-book, mas esse primeiro não mais. E o grande Descartes, ele é um pensador que trabalha a percepção da matemática como fundamento também do pensamento. Ele é um filósofo que, ao propor a dúvida metódica, ele indicará que nós, para podermos chegar a uma certeza, temos de atravessar antes o caminho das dúvidas. Exemplo pessoal da ciência transformando a minha vida de um outro lado aí como paciente, literalmente. Em 2017, eu, ao terminar uma palestra na Bahia, né, ao terminá-la, eu saí com Cláudia, com quem eu sou casado, para correr um pouco, né, e eu não vi um banco de areia, né, na beira da praia, tropecei, bati e quebrei, entre aspas, o joelho direito. Passei um tempo, né, fazendo exercícios, fisioterapia, usando cadeira de rodas, etc., até me recuperar, mas aquilo não teve alternativa a não ser uma cirurgia que eu fiz, que foi feita em 2018, no qual meu joelho direito recebeu uma prótese. Ele foi trocado por uma prótese de titânio, que permite, ele é algo que permite que eu continue fazendo as coisas que fazia, demora um tempo, mas o cirurgião que fez essa operação em mim, que colocou a prótese, que é um professor da Universidade de São Paulo, que é do Hospital das Clínicas, que é uma pessoa extremamente preparada, ele me chamou quando da decisão em relação à cirurgia e disse: Cortella, eu acho que a conduta mais correta é nós fazermos uma prótese e colocarmos, né, no teu joelho, para ele ganhar toda a capacidade de mobilidade, de funcionalidade. Mas eu quero consultar primeiro 2 colegas meus, que também são cirurgiões de joelho, e que não concordam com uma cirurgia como essa. Evidentemente que eu não estava despreparado para ouvir isso, porque, conhecendo bem como gosto o trabalho da ciência, sei que um bom cientista é capaz de submeter aquilo que pensa e encontra a outras opiniões para encontrar um caminho mais seguro, uma via mais sólida. E por isso ele procurou 2 outros cirurgiões, e eu estava na consulta, foi quase, entre aspas, uma junta médica ao pé do leito, e os 2 outros disseram por que é que não achavam que deveria ser uma cirurgia. E se conversou durante um tempo, até que depois de pelo menos uma semana e vários estudos, o cirurgião que me operou disse: olha, ouvi, né, auscultei, refleti, fui buscar os dados e eu acho que a cirurgia é o procedimento mais adequado. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele ficou muito mais seguro por ter duvidado de si mesmo e ter ido procurar uma pista que fosse mais sólida. E eu fiquei mais seguro ainda de saber que ele era capaz, né, de colocar sobre aquilo que tinha uma formação, não a dúvida contínua, porque isso levaria a não agir nunca, mas a dúvida metódica. Eu gosto de ler. E é claro que eu sou um grande leitor de escritores não só do Brasil, mas também escritores de outros países. Eu tenho até, né, um gosto de imaginar que eu já li
escritores como no México, como na Argentina, como na Colômbia, não só no Brasil. E esses países têm escritores, né, que tiveram o prêmio Nobel, né, como é o caso, né, no México de Otávio Paz, como é o caso na Colômbia do Garcia Marques, a Argentina, com aquela exuberância também da escrita, ainda mais com alguém como Jorge Luis Borges. E no Brasil nós não tivemos ainda uma premiação nesse nível, até poderíamos ter em algum momento, mas a nossa literatura ela é marcante. E eu gosto demais de vários escritores brasileiros, e um deles, no dia 23 de janeiro, vivo estivesse, porque nasceu em 1941, completaria, claro, 80 anos de idade. Um baiano nascido na ilha, né, de Itaparica, para quem conhece a Bahia sabe, um dos lugares mais bonitos que o país Brasil tem, e ali nasceu há 80 anos, no dia 23 de janeiro, né, de 1941, João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro, que tem livros traduzidos em vários idiomas. Uma das coisas que ele fez, como O Sorriso do Lagarto, ele tem um livro antigo e muito forte chamado Viva o Povo Brasileiro, que é um livro importante. E eu gosto de homenagear pensadores, homens e mulheres, escritores, escritoras, artistas, nas redes sociais das quais, né, eu participo. E quem já teve a ocasião, por exemplo, de olhar nas minhas redes sociais, sabe que eu, a cada 2, 3 dias, eu publico algo chamado cartazinho, cartazinho eventual, com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. Aliás, quem já viu esses cartazinhos, eu pego uma frase de alguém que nasceu ou faleceu naquele dia, seguro um cartaz esse impresso em papel, e depois ele é sorteado ou entregue a pessoas que o pedem, né, em relação à minha equipe no escritório. Mas eu escrevo sempre com caneta vermelha em cada cartazinho desse, que eu faço uma selfie segurando, eu sempre escrevo será, para que aquela frase apareça como uma ocasião, uma oportunidade de aprendizado, de reflexão, e não apenas de deglutição, não apenas de assimilação sem pensamento. No dia 23 de janeiro de 2021, eu nas redes sociais coloquei um cartazinho com uma frase do João Baldo. Ele escreveu: a vida devia ser duas, uma para ensaiar, outra para viver a sério. Quando se aprende alguma coisa, está na hora de ir. Olha só, quem diria? É quase que dizendo: a vida não tem rascunho, a vida não tem um ensaio prévio. Nós vamos remando e jogando água, remando e jogando água, o que nos coloca a obrigação de nos tornarmos mais capazes, mais solidários, mais inteligentes em tudo que fazemos. E é especial entender que, num mundo de diversidade, isso é um favorecimento. Por exemplo, neste momento em que eu estou em home office, né, minha equipe está distribuída, inclusive em cidades diferentes, pois bem, desde o mês de março, né, de 2020, estando nessa condição, eu tive de parar, e preciso fazê-lo, inclusive sou grupo de risco, tive que parar de fazer o que eu fazia, que eram viagens quase cotidianas. A cada dia eu estava numa cidade, num estado, às vezes em outro país, e eu tive de me recluir nesse tempo. Claro que tem a vantagem da casa, de estar no domicílio, estarmos, Cláudia e eu, juntos nesse tempo de uma maneira mais próxima, até fazíamos outro dia uma conta, ela e eu, né, o número de cafés da manhã que nós tomamos desde o dia 16, né, de março juntos, porque eu sempre viajando, ela também nas atividades, nós estamos acumulando aí um número muito grande de cafés da manhã em dias sequenciais. Você diz, mas o que é que isso importa? Importa por uma razão. Eu preciso muito cuidado, e também ela, para nós, dentro desse modo de estarmos só nós dois, por exemplo, em contato com filhos, com netos, etc., mas só nós dois no dia a dia, para a gente não perder a necessidade da diversidade do olhar, da diversidade da compreensão, de não deixar de ter os contatos virtuais, é claro, né, de modo que a gente consiga aprender o que ainda não sabe, notar aquilo que desconhece, especialmente porque quando eu não tenho diversidade, eu fico o tempo todo dentro do mesmo. Isto é, uma monotonia de convivência
de presença, uma monotonia, uma repetição. É a diversidade de modos de olhar, de pensar, a diversidade de origem étnica, a diversidade de religião, a diversidade de pensamento político, a diversidade de time de futebol para o qual torce, a diversidade de orientação sexual, de formação. Isso aumenta quando você e eu prestamos atenção em quem não é como nós, a gente se dispõe a aprender, não a aceitar, nem a adotar, porque isso é uma decisão posterior, é uma questão de reflexão, né, de meditação, mas a estar permeável, a olhar quem não é como eu, você e eu só temos a ganhar, a crescer.